Deus, muito obrigado por esse momento de louvor, muito obrigado porque podemos cantar canções ao Senhor. Guarda a nossa mente, o nosso coração nesse momento, para que possamos ouvir a Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, compreender aquilo que o Teu Espírito Santo tem falado nos nossos dias através da Tua palavra. Muito obrigado, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí na sua casa, você consegue lembrar quantos sermões você já ouviu na sua vida? Independentemente do tempo de cristão que você tem, quantas meditações, quantas pregações, quantas palestras, quantas preleções você já ouviu na sua vida cristã? Eu fiz um cálculo essa semana, por exemplo, que a gente tem cerca de 50 sermões por ano. Mais ou menos são 52 domingos, se você vier aos cultos todos os domingos, você vai ter mais ou menos cerca de 52 sermões por ano. Acabei arredondando para 50. Em 5 anos, você vai ter ouvido 250 sermões. Em 10 anos, você vai ter ouvido 500 sermões. Em 30 anos, você vai ter ouvido cerca de 900 sermões. Em 50 anos, você vai ter ouvido cerca de 2.500 sermões, todos os domingos da sua vida cristã. A grande pergunta que eu faço para você depois desses dados é o que você tem feito com esses sermões? Aonde você os tem colocado? O que você tem feito com a aplicação deles na sua vida? Também separei 4 coisas que você pode fazer com os sermões. A primeira delas é você ouvir atentamente, você tomar as anotações, estudar novamente o texto, depois guardar os princípios no seu coração, para que quando a sua vida cotidiana comece, você possa colocar em prática tudo aquilo que você ouviu ao domingo à noite. Outra coisa que você pode fazer é ouvir, porém não guardar. Prestar atenção em algumas partes, possivelmente somente naquelas que te convêm, por conta disso, você não consegue colocar em prática no seu dia a dia todos os ensinos, ou então você tem uma vida cristã incompleta. Você não guardou todos os princípios de Jesus. Há uma terceira ideia que você pode ter de não ouvir os sermões. Muitas vezes nós estamos num local, mas a nossa mente está em outro lugar. Então, se você não ouve, você também não pratica. E se você não pratica, você tem uma fé genuína, não tem uma fé genuína. Você não conhece os princípios de Cristo Jesus. Mas há uma quarta ideia ainda, que é o crente pá. Ou seja, você ouve o sermão, você escuta as pregações, você guarda os princípios, mas você joga sempre para o lado. Nunca a pregação é para você. Nunca a palavra do Senhor está falando ao seu coração. É sempre para o irmão do lado, é sempre para o esposo, para a esposa, para o filho, para a mãe, para o pai. Nunca as aplicações são para a sua vida. Esse é o cristão pá, que está sempre jogando para o lado as aplicações. Nessa noite nós vamos dar sequência aos estudos que nós estamos fazendo nas parábolas de Jesus. Nós vamos ler o final do Sermão da Montanha de Jesus, quando Jesus fala a respeito daqueles homens que ouvem a sua palavra e praticam, e aqueles que ouvem as suas palavras e não praticam. Então nós vamos descobrir qual desses homens que nós somos, e se nós fomos aqueles insensatos, precisamos arrepender no nosso coração. Abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o verso 27. Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o verso 27. A palavra do Senhor fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, ou como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Como eu falei para você, o texto que nós acabamos de ler é o final do Sermão da Montanha de Jesus.
É o final do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus está falando com seus discípulos quais são os princípios que aqueles que desejam seguir a Ele precisam então guiar o seu coração. E é interessante que ao final do Sermão da Montanha, Jesus conta 4 parábolas. Eu coloquei aqui o final 4x2, porque Jesus conta 4 parábolas, sempre usando contraste, sempre usando dois personagens das suas parábolas. A primeira que ele conta, Mateus 7, de 13 a 14, ele fala dos 2 caminhos, um caminho que é estreito e um caminho que é largo. Aqueles que andam pelo caminho apertado são eles que entram pela porta estreita. E Jesus nos lembra que são a minoria. A segunda ideia que Jesus fala, a segunda parábola, são das árvores. Mateus 7, de 15 a 20, quando ele fala que aquelas árvores produzem bom fruto. E aqueles que produzem bons frutos são boas árvores, e eles serão conhecidos pelas suas obras. Depois Jesus fala sobre as 2 profissões de fé, Mateus 7, de 21 a 23. Ou seja, ele fala de pessoas, aqueles que professam a sua fé prática, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, e por isso são reconhecidos por Jesus. Jesus fala de pessoas que estão ouvindo, que estão aplicando a palavra no coração e que estão praticando as boas obras do Pai. Por fim, ele termina a sua parábola falando a respeito dos 2 fundamentos, que é o texto que nós lemos. E Jesus nos lembra, dizendo assim, olha, há construtores, há 2 construtores, ou seja, há pessoas que estão edificando a sua vida. E Jesus aqui não está falando somente sobre o período da edificação, mas onde, qual o local que eles estão edificando a sua vida. Um constrói sobre a areia, outro constrói sobre a rocha. Por isso que hoje eu gostaria de conversar com você sobre os desafios que existem na vida e do aprendizado cristão, isto é, os ensinos de Jesus e como colocá-los em prática. Ou seja, construímos a nossa vida baseados nos ensinos de Jesus, que é a nossa rocha. Jesus, então, ele fala, a primeira coisa que eu queria que você guardasse nessa noite, o homem sensato, verso 24 e verso 25. Jesus nos lembra que o homem sensato, ele ouve as palavras de Jesus. Jesus aqui, quando ele usa essa expressão, Jesus está se referindo diretamente ao Sermão da Montanha. Jesus tinha acabado de falar sobre as bem-aventuranças, Jesus tinha acabado de falar sobre como o cristão deve se portar em várias situações da sua vida, e Jesus fala, olha, se você é um homem sensato, você ouve essas minhas palavras. É óbvio que eu e você podemos pegar essa alusão e aplicar a todos os ensinos de Jesus, colocar sobre todos os ensinos de Jesus, ouvir tudo aquilo que Jesus tem para falar. Nós sabemos, por exemplo, que o Sermão da Montanha é um desafio para a nossa vida. Sermos pacificadores, sermos misericordiosos, chorar com aqueles que choram. Muitas vezes, nós ouvimos o sermão, mas nós não o colocamos em prática. Jesus, porém, fala que o homem sensato não é aquele que somente ouve, mas é aquele que pratica a sua obra, pratica o que ele está ouvindo. Jesus aqui está falando de uma fé real, de uma fé palpável. Não é simplesmente você conhecer ao Senhor intelectualmente, não é simplesmente você ouvir falar de Deus, mas é você ouvir falar de Deus, você ouvir a voz do Senhor falar, e na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, a sua fé ser tão pungente no seu coração, que você coloca ela em prática. Ou seja, você honra o ensino do mestre, mesmo estando distante do mestre. Infelizmente, no Brasil, nós criamos uma cultura onde, quando as pessoas não estão vendo, quando as pessoas não estão nos olhando, nós somos pessoas diferentes. Nós nos escondemos por trás das cortinas. Muitos na nossa geração se escondem atrás das câmeras.
Jesus aqui está dizendo que não. Se você quer ser um homem sensato, se você quer ser um homem que serve ao Senhor, se você quer ser um homem feliz, se você quer viver uma vida de fé segura, você tem que ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática, mesmo quando o mestre não está com você. Nós, quando recebemos visita nas nossas casas, nós arrumamos os nossos lares. Escondemos aquelas imperfeições que nós não queremos que as pessoas enxerguem. Porque nós ainda trazemos arraigado no nosso coração uma vida de aparência. E com isso eu não estou dizendo para você, meu irmão, que você não tem que cuidar da sua casa, que você não tem que cuidar da sua aparência, que você não tem que cuidar do seu estilo de vida. O grande problema desse cuidado de viver pela aparência é quando você quer trazer isso para dentro da sua fé. Quando você quer trazer para o seu relacionamento com Deus. Você está preocupado com o que as pessoas estão vendo da sua religiosidade. Você está preocupado com aquilo que você faz no seu cotidiano junto com seus irmãos. Porém, quando você está sozinho com o Pai, você não tem relacionamento, não sabe falar, não sabe orar, não sabe cantar, não tem prazer na lei do Senhor, não medita nela de dia e de noite. Jesus aqui está nos ensinando que eu e você precisamos ouvir a sua mensagem e colocar ela em prática. Nós precisamos compreender o Senhor, conhecer as palavras do Senhor e os seus ensinamentos, mas não guardar somente na nossa mente. Traduzir todos estes ensinamentos nas práticas da nossa vida. E Jesus nos fala isso e nos traz uma promessa, porque Ele fala que vem a adversidade. E isso difere, talvez, da teologia dos nossos dias. Porque Jesus, quando Ele fala do homem sensato aqui, Ele fala que há adversidade, ou seja, sopram os ventos, os rios transbordam, cai a chuva, bate sobre aquela casa. As adversidades do dia a dia chegam na vida daqueles que são sensatos. A adversidade do dia a dia também chega na casa do prudente. Porém, quando nós estamos estáveis sobre a rocha, bate o vento e não nos derruba, cai a chuva e não desmorona o alicerce. O rio pode subir, nós estamos seguros sobre a rocha. Então Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua palavra e pratica, ele pode viver uma fé segura, uma fé racional, uma fé que compreende que as adversidades chegarão às nossas casas, porém, nós sabemos que Deus continua a cuidar da nossa vida, que Deus continua a estar conosco, que Deus continua a zelar por aqueles que são deles. A grande questão e a grande dificuldade que a nossa geração tem é confiar nesse Deus, confiar cabalmente no Senhor, descansar. Por isso que eu gosto muito do texto das Escrituras que relata a travessia dos discípulos no mar. E no meio da tempestade, Jesus Cristo estava dormindo, descansando, relaxando, porque o Pai estava cuidando dele. E no momento oportuno ele se levanta e aquieta o mar. Quantos de nós, quando começa o vento bater, quando a chuva começa a cair, quando o rio começa a subir, o nosso desespero, a nossa ansiedade também começa a aumentar. Eu quero dizer para você, homem e mulher prudente, homem e mulher sensato, a adversidade chegará na sua casa, porém você vai sobreviver a ela. Não é você que está cuidando, não é você que está zelando. A sua esperança não está naquilo que você pode ou não fazer. A sua esperança está no fundamento. Quantas casas bonitas nós conhecemos, mas que basta um vento para derrubar. Não tem fundação, não tem fundamento, não tem alicerce. Quantas fé, ou quantas práticas de fé, que nós vemos dentro do reino de Deus, aonde quando bate a adversidade no coração, cai por terra tudo, porque nunca se relacionou com o Senhor da igreja, nunca teve um relacionamento com o Pai,
A sua vida foi uma vida de aparência. O homem sensato, ele ouve. O homem sensato, ele pratica. O homem sensato, ele sobrevive às adversidades. Quero falar com você agora sobre o homem insensato, o homem imprudente. Olha que interessante o que Jesus fala. Ele coloca os dois no mesmo patamar. Os dois são construtores. Ele coloca os dois na mesma situação. Os dois estão ouvindo a palavra do Senhor. E acaba por aí aquilo que é particular. Porque esse homem está ouvindo Jesus falar. Muitos naquela montanha, naquele dia, naquela tarde, estavam ouvindo Jesus falar. Os seus discípulos lá estavam. Muitos seguidores estavam lá vendo Jesus falar do Sermão da Montanha. Porém, quando Jesus encerra o seu sermão, poucos são aqueles que o seguem. Portanto, a gente já aprende, meu irmão, com um homem insensato. Não basta simplesmente ouvir. Não basta simplesmente estar ouvindo pregações. Muitas pessoas me procuram como pastor e dizem: pastor, eu coloco no meu carro pregações para ouvir. Pastor, enquanto eu estou caminhando, eu coloco a Bíblia para falada para que eu vá escutando as Escrituras. E isso é bênção, meu irmão. A grande questão é o quanto disso você está guardando no seu coração. Porque a similaridade entre o homem sensato e o insensato não está no que ele ouve. Porque a pregação ela é boa, o conteúdo da mensagem é bom. Pode restaurar a sua vida. A grande questão é o que você faz depois que você para de escutar a pregação. O que você faz depois que você para de escutar a palavra falada. Porque as Escrituras nos falam que o homem sensato, ele não as pratica. Muitos na nossa geração ainda tentam caminhar como esse homem insensato. Olham para a palavra do Senhor. Olham para as Escrituras e para as mensagens que Cristo Jesus disse. E falam assim: esse princípio eu quero seguir. Aquele princípio eu não vou seguir. Esse passo eu vou dar. Aquele passo eu não vou dar. E meu irmão, eu e você não fomos colocados como doutores da lei. Eu e você não podemos ser sommelier de pregação. Olhar a pregação, pensar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, seguir ou não seguir. Tudo aquilo que as Escrituras nos mandam fazer, nós precisamos fazer. Do contrário, estaremos em pecado, estaremos vivendo uma fé aparente. Muitos nos nossos dias ouvem falar a respeito de Deus. Muitos nos nossos dias ouvem falar da palavra do Senhor, mas estão distantes. Seu coração está longe. A sua vida não reflete com aquilo que ele ouve. Nós vivemos numa geração tão religiosa quanto daquele homem. A ideia que nós podemos ter desses dois construtores é que eles estavam construindo no mesmo local, muito próximo um do outro. A ideia é que um olhou, ponderou, pensou e construiu sobre a rocha. O outro olhou, ponderou, pensou e construiu sobre a areia. E é interessante que nós paramos para pensar e dizer assim: por que ele foi insensato? Por que ele não copiou aquele amigo e construiu sobre a rocha? Por que na nossa fé nós não fazemos a mesma coisa? Seguimos os passos daqueles que são santos. E aí eu quero te lembrar de algumas coisas que nós fazemos. E que você vai ver por que nós não construímos sobre a rocha. Diversas e diversas são as cidades que são tomadas pelos aguaceiros, pelas enchentes. Diversas e diversas são as cidades onde as pessoas fazem casa em local que não pode fazer. E daí você vai falar para mim: ah, pastor, o senhor não sabe do que o senhor está falando. Talvez a pessoa não tenha dinheiro para construir em outro lugar. E eu concordo com você. Quem não concorda com você é a enchente. Porque quando ela vem, ela derruba a casa. Ah, pastor, aquela pessoa talvez não teve oportunidade. Ela teve de pensar que um dia a chuva poderia chegar, que um dia a água poderia tomar conta da sua casa.
Ela teve a oportunidade de refletir. E quando ela mora lá, seja porque a sociedade impulsiona, seja porque a sua escolha foi feita assim, ela está assumindo sobre ela os riscos, seja uma falta de oportunidade, seja a questão financeira. O insensato pondera os riscos, porém, mesmo assim, faz. E eu e você precisamos nos lembrar que muitas vezes nós não tomamos escolhas ponderadas. Normalmente, eu e você, como crentes, nós lemos textos como esse e nós pensamos, nossa, eu sou o homem sensato, eu estou construindo a minha vida sobre a rocha. Será, meu irmão? Eu quero te demonstrar algumas situações onde nós também ponderamos, pensamos e assumimos os riscos. Você que dirige um carro, pilota um carro, você sabe que você não pode passar no sinal vermelho. Às vezes você passa. Você sabe que você tem um limite de velocidade. Às vezes você ultrapassa esse limite de velocidade. E todas as vezes que você faz isso, você está assumindo sobre você o risco. Pode causar um acidente. Pastor, pode não causar, mas pode causar. E quando nós decidimos infraudar a lei, ou nós decidimos fazer diferente daquilo que está proposto, nós estamos sendo insensatos. Uma outra ideia que eu e você precisamos ter de assumir o risco é quando nós pecamos. Meu irmão, se existe uma coisa que nós fazemos na insensatez do nosso coração, é decidir pecar. A palavra do Senhor fala que quando nós pecamos é como se nós estivéssemos crucificando Cristo novamente. A palavra de Deus nos manda não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. A palavra do Senhor nos manda perdoar o próximo, amar o próximo, servir ao próximo. A palavra do Senhor nos manda confessar os nossos pecados uns aos outros. A palavra do Senhor nos manda não deixar de congregar. A palavra do Senhor nos manda servir a Cristo. E muitas vezes nós não fazemos assim. Nós escolhemos não fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. E todas as vezes que nós fazemos aquilo que a palavra de Deus não nos mandou fazer, nós estamos sendo insensatos. Estamos escolhendo construir a nossa casa sobre areia. E se aquele que é sensato, que ouve as palavras do Senhor e as pratica, a ele é prometido uma fé segura. Jesus fala que aquele que ouve a sua palavra e não a pratica, ele vai viver uma fé de aparência, não segura. Porque a tempestade vem para os dois, a chuva vem para os dois, o vento vem para os dois, o rio sobe para os dois. Porém, uma casa não cai. A casa do insensato vem a ruína. Quantas pessoas, meus irmãos, nos nossos dias, estão com a sua fé abalada diante de todas as situações que nós estamos vivendo? E provavelmente estão com a sua fé abalada, porque estavam construindo a sua vida religiosa, a sua vida cristã, alicerçada em aparências. Eram religiosos, não tinham relacionamento com o Pai. Bastou a adversidade que nós vivemos nos nossos dias para que eles caíssem na fé. Eu e você precisamos ponderar aonde nós estamos colocando, depositando a nossa fé, aonde nós estamos construindo a nossa casa, como nós estamos edificando as nossas vidas. Será que as escolhas que nós estamos tomando são sensatas, baseadas em Cristo, colocadas sobre a rocha? Se elas são, meu irmão, no momento da adversidade você não vai sucumbir. Porém, se você tem ouvido a palavra do Senhor e não tem praticado, no dia da adversidade, você vai sucumbir. E aqui eu não estou sendo profeta na sua vida, não estou sendo anjo do Apocalipse, é a palavra do Senhor que diz. Você não vai aguentar as adversidades. Concluindo, meus irmãos, a parábola que lemos nos ensina sobre as questões que trazem base, solidez para a nossa religião. Uma vida real, baseada nos alicerces que ninguém vê. E também fala de uma vida que não é baseada nos alicerces, é baseada nas aparências, e por isso não é segura.
Jesus nos ensina sobre a fé segura que tem para aqueles que ouvem os seus ensinos e os praticam. A grande questão é quais são as suas bases de fé. Pedro nos ensina em 1 Pedro 3,15 a respeito do senhorio de Cristo. Pedro diz: vocês precisam viver de maneira digna ao Senhor, para quando as pessoas arguírem sobre vocês, sobre a fé de vocês, vocês tenham o que responder. Pedro está dizendo: a fé de vocês deve ser baseada numa fé racional, numa fé completa. A fé de vocês precisa ser baseada no senhorio de Cristo. A fé de você deve ser baseada numa vida cristã e saudável, onde as pessoas consigam enxergar. Quem não dá importância aos fundamentos, não dá importância à sua vida. Esse é o ensino central dessa parábola. Jesus diz que aquele que não cuida do coração, não cuida daquelas coisas que ninguém está vendo, não vai poder viver uma vida de relacionamento com Ele. A vida cristã não é um salto no escuro. Ela sim um desafio real, fiel e seguro, onde seres finitos, carentes e imortais são impulsionados a confiar nas palavras eternas, sábias e poderosas do crucificado. Há lutas e adversidades? Sim, há. Isso é uma realidade para todos. Há segurança? Sim, há. Mas é apenas uma realidade para aqueles que creem, ouvem, creem e praticam a palavra do Senhor. Por isso Jesus deseja, ao final do seu sermão, desafiar os seus ouvintes a construírem a sua fé nas suas palavras. Esse era o desafio que Jesus tinha para aquela geração. Esse é o nosso desafio. 2 aplicações que eu queria que você colocasse em prática nessa semana. Reveja as suas atitudes. Suas escolhas têm sido prudentes ou insensatas? Pensa aí na sua casa, põe no papel. Será que as suas atitudes têm sido atitudes baseadas na palavra do Senhor? Ou as suas atitudes têm sido baseadas naquilo que você pondera? E depois faça a seguinte pergunta: você está disposto a pagar pelo preço das suas escolhas? Porque se elas são insensatas, vai te conduzir à morte. Se elas são sensatas, elas vão te conduzir à vida. Por isso, se a conclusão que você chegar é que você tem tomado atitudes insensatas, deixe essas práticas. Comece a confiar no Senhor. 2ª aplicação, meu irmão, Deus tem um projeto de vida para você. Você não foi criado ao acaso. A sua vida não começou agora nesse momento do Covid. Deus projetou a sua vida desde antes da fundação do mundo. Por isso, para o seu coração, para a sua vida um momento, ouça os ensinos, confie nos ensinos de Jesus, coloque esses ensinos em prática, porque a sua palavra é fiel. E ela vai guardar a vida daquele que for sensato, daquele que confiar no Senhor. Por isso, ao final dessa mensagem, eu pergunto para você novamente: quem você é? O homem sensato que ouve, pratica e encontra segurança? Ou o homem insensato que ouve, não pratica e conhece a ruína? Esse é mais um sermão para você colocar na sua estatística. Eu espero que a sua atitude seja guardá-lo no seu coração e colocá-lo em prática amanhã. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Muito obrigado por a tua mensagem e pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos impulsiona a servir ao Senhor, a ouvir a tua palavra, a colocá-la em prática na nossa vida. Por isso, se não estamos fazendo isso, o meu pedido ao Senhor é que o Senhor aqueça a nossa fé, fortaleça as nossas pernas, as nossas mãos, para que possamos praticar a tua palavra, para que possamos encontrar segurança nesses dias de caos, para que possamos encontrar, Deus, resguardo para o nosso coração, nesses dias, Deus, onde somos impulsionados à ansiedade. Guarda cada família, guarda cada lar que está celebrando conosco nessa noite. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você,
com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã,